Ela não era vista como pessoa. Era apenas a moça do pano e da vassoura, mas naquela noite, sem saber, seria confundida como a mulher mais desejada do salão. Rebeca caminhava apressada sob a garoa fina de São Paulo. Seu casaco barato mal protegia do vento gelado. Mesmo assim, ela segurava contra o peito os cadernos da faculdade, como quem protege um tesouro. Seus olhos castanhos tinham brilho de esperança, mas o corpo carregava o cansaço de quem trabalha desde menina. Nas unhas curtas, sinais de produtos de limpeza. Nos dedos, calos de quem já amanheceu esfregando o chão alheio. E no coração, a certeza de que Deus vê quem luta com dignidade. Do outro lado da cidade, ele despertava em uma cama gigante que não trazia paz. Gabriel Almeida, 40 anos, empresário conhecido por sua fortuna e por seu olhar de gelo. O jornal ao lado da cama estampava sua imagem com letras imensas. Divórcio milionário abala mercado de tecnologia. Sem dizer palavra, ele encarou o próprio reflexo no espelho. O homem que via ali já não acreditava em sorrisos. 7 meses antes, descobrira que fora traído pela esposa e pelo amigo em quem mais confiava. Naquela noite, jurou que jamais se deixaria enganar de novo. Enquanto Gabriel vestia seu terno italiano sem emoção, Rebeca enxugava as goteiras do salão de beleza de sua mãe. O telhado vazava, o chão encharcava, mas ela continuava firme. Sua mãe, Dona Célia, preparava café coado em pano e dizia: "Minha filha, Deus abre portas onde não existem paredes." Rebeca sorria, tentando acreditar. O celular antigo vibrou no bolso. Juliana, sua amiga, mandou mensagem urgente. Conseguiram vaga de última hora para limpeza no Hotel Unique. Evento de investidores. Pagamento em dinheiro no fim da noite. Você quer? Rebeca olhou as contas vencidas da faculdade. Olhou a foto do pai falecido dentro da carteira. E decidiu: aquele dinheiro vai salvar meu mês. Às 19 horas em ponto, ela entrou pelos fundos do hotel. Vestiu o uniforme bege, quase da cor da parede, feito para torná-la invisível. Ao respirar o ar gelado do ar-condicionado, sentiu o contraste da sua realidade com a dos milionários que vinham chegando. O salão principal brilhava como um universo paralelo. Cristais nas luminárias, orquídeas raras nas mesas, champanhe francesa sendo servida como água. Rebeca respirou fundo. Lembrou das palavras da supervisora. Você não existe. Seu trabalho é limpar sem ser vista. Um deslize e está demitida. Enquanto isso, Gabriel chegava ao hotel em um carro de luxo. Os seguranças se moviam para abrir caminho. Havia respeito e medo em cada olhar que se voltava para ele. Mas ao atravessar as portas de vidro, algo inesperado aconteceu. Os olhos dele pararam nela. Ela estava ajoelhada, recolhendo estilhaços de taças quebradas. Os cabelos presos às pressas, o rosto corado pelo esforço, e nos olhos uma dignidade que ninguém ali parecia possuir. Gabriel franziu a testa. Voltou-se para o anfitrião da festa, que sorriu maliciosamente e disse: "Ela não é faxineira comum. É entretenimento exclusivo depois do evento." Naquele instante, um equívoco nasceu. Um erro que mudaria para sempre a vida de ambos. E é aqui que a história realmente começa. Gabriel não conseguia tirar os olhos da jovem ajoelhada. Ela limpava os estilhaços com cuidado, como se cada fragmento pudesse ferir alguém. Não havia submissão em sua postura, apenas honra. Foi esse detalhe que o confundiu. Marcelo, o anfitrião, se aproximou e murmurou com um sorriso enviesado: "Essas são as melhores, Gabriel. Fingem que trabalham, mas estão aqui para agradar investidores importantes. Exclusividade total." Gabriel acreditou. Na mente ferida de um homem traído, tudo fazia sentido. Se até sua esposa havia enganado, por que aquela jovem não enganaria também? Ele observou mais de perto. Ela usava um uniforme simples, mas o jeito com que protegia o chão de manchas era profissional demais para a encenação. Quando Rebeca se levantou, os olhos dos dois se cruzaram. Por um instante, o salão inteiro silenciou. Ela viu um homem de presença poderosa, mas também um olhar cansado, quebrado. Ele viu verdade e confundiu com atuação. Rebeca desviou o olhar e voltou ao trabalho. Mas Gabriel não desviou os olhos dela. Não sabia ainda,
Mas naquele segundo, algo começou a desmoronar dentro dele. A orquestra tocava violinos. As risadas dos empresários ecoavam pelo salão. Cristais tilintavam nas taças de champanhe. E no meio de tudo isso, uma faxineira e um milionário estavam prestes a se chocar em um destino inevitável. Mais tarde, Gabriel se aproximou dela com passos firmes. Rebeca sentiu sua presença antes mesmo de vê-lo. Era como se o ar ao redor ficasse mais pesado. "Boa noite", disse ele, com voz baixa, calculada. Ela endireitou a postura, mantendo a compostura. "Boa noite, senhor. Precisa de algo?" Gabriel a estudou com os olhos de quem está acostumado a negociar milhões. "Você trabalha aqui há muito tempo?" "Sou temporária", respondeu Rebeca, mantendo o olhar firme, sem medo, sem charme, sem jogo. Era exatamente isso que o intrigava. Não havia sedução em sua voz. Não havia gestos insinuantes. Havia dignidade. E a dignidade, em um ambiente de poder e máscaras, era a maior provocação de todas. Gabriel insistiu. "E depois do evento, você permanece?" Rebeca franziu a testa sem entender. "Permaneço para limpar. Só isso." Foi então que ele cometeu o erro que mudaria tudo. Com tom frio disse: "Não precisa manter o disfarce comigo. Já fui informado da sua verdadeira função esta noite." A palavra disfarce atingiu Rebeca como um tapa invisível. Ela ficou imóvel, olhou para ele com incredulidade. E pela primeira vez desde que chegara ao hotel, sentiu vergonha. Não por si mesma, mas pela injustiça. "Eu não sei o que lhe disseram, mas sou faxineira", respondeu com a voz embargada. "Estou aqui para ganhar meu salário com honestidade. Nada além disso." Gabriel permaneceu calado. Seu coração vacilou. A verdade brilhava no olhar dela. Mas seu orgulho e sua desconfiança gritaram mais alto. "Se é assim que deseja jogar, tudo bem", respondeu ele, virando as costas. Rebeca demorou alguns segundos para conseguir respirar novamente. As lágrimas ardiam, mas ela não deixaria cair. Ali, não. Diante de ninguém. Naquele instante, o destino foi selado. Um mal-entendido, uma ferida aberta e um elo invisível, nascido da dor, do orgulho e da verdade. O evento terminou perto da meia-noite. Os aplausos cessaram, a orquestra silenciou e o salão começou a esvaziar. Rebeca aguardava a liberação para ir embora, com o uniforme ainda úmido de suor e produtos de limpeza. As mãos tremiam discretamente, não de cansaço, mas de indignação. De longe ela via Gabriel conversando com outros empresários. Ele gesticulava pouco, mas sua presença comandava a atenção. Era um homem acostumado a ser obedecido, mas naquela noite ele enfrentaria algo que não podia controlar. A própria consciência. Quando o garçom que havia derrubado as taças tropeçou outra vez, Rebeca correu para ajudar. Ela segurou a bandeja antes que caísse no chão. O garçom, visivelmente abalado, chorou baixinho. "Se eu errar de novo, vão me mandar embora. Eu preciso desse emprego." Rebeca, com voz suave e firme, disse: "Você vai terminar essa noite em pé. Olhe para mim. Respire. Você consegue." Gabriel testemunhou essa cena sem ser visto. Não havia câmeras, não havia plateia. Era apenas uma jovem ajudando outra pessoa sem esperar nada em troca. Naquele instante, algo que dormia há anos dentro dele se moveu. Uma lembrança distante de compaixão. Um reflexo perdido de humanidade. E com isso veio a vergonha. Assim que o evento terminou, Rebeca recebeu o pagamento. Contou cada nota com as mãos trêmulas. Ela saiu pela porta lateral, com os ombros erguidos, mas o coração ferido. Enquanto caminhava na calçada molhada, ouviu passos atrás de si. Era Gabriel. "Espere", disse ele com voz diferente, quase humana. Rebeca parou sem olhar para trás. Se veio repetir o que disse, não tenho mais nada para ouvir. Gabriel respirou fundo. "Vim pedir desculpas." Ela se virou lentamente. O rosto dela estava marcado pelo cansaço, mas os olhos ainda brilhavam com dignidade. Ele disse com voz firme: "Fiz um julgamento precipitado. Acreditei em palavras de terceiros. Estava errado." Rebeca respondeu com calma: "Quando um homem poderoso julga errado uma pessoa simples, não é só um erro, é uma sentença." Gabriel baixou a cabeça. "Eu sei." O silêncio tomou conta da rua deserta.
Um silêncio pesado, cheio de verdades que não podiam ser ditas. Ele então disse: quero corrigir o que fiz. Preciso conversar com você novamente. Amanhã, às 9 horas, no meu escritório. Rebeca cruzou os braços. Eu trabalho, eu estudo, não vivo ao redor da sua agenda. Gabriel hesitou, depois disse: então me diga quando posso te encontrar. Eu irei. Rebeca respirou fundo. Se quiser falar, vá até minha realidade. Salão 2 Irmãos, Rua das Palmeiras, sem número. Apareça às 9 da manhã. Se tiver coragem. Ela virou as costas e partiu. Gabriel ficou parado sob a garoa, pela primeira vez sem saber o que fazer. Era o início da mudança. O relógio marcava 9 horas exatas quando um carro preto estacionou diante do salão humilde. As portas do carro se abriram suavemente. Gabriel desceu, vestindo roupas menos formais, como quem tenta caber em outro mundo. As vizinhas pararam de varrer as calçadas. Os clientes olharam pela janela. Todos queriam saber quem era aquele homem que parecia ter saído da televisão. Dentro do salão, Rebeca varria o chão. Ao vê-lo entrar, sentiu o coração acelerar, mas não deixou que isso aparecesse no rosto. Gabriel falou com sinceridade. Vim cumprir o que prometi. Vim ouvir você. Dona Célia, com olhar maternal e firme, ofereceu café. Gabriel aceitou e sentou-se numa cadeira plástica. Naquela cadeira simples, ele se sentiu mais vulnerável do que em qualquer reunião bilionária. Rebeca disse: se quer falar, fale com clareza. O que realmente o trouxe aqui? Gabriel respirou fundo antes de responder. Precisava olhar nos seus olhos sem o véu do preconceito. Precisava dizer que seu trabalho naquela noite foi admirável e que minha empresa precisa de alguém com a sua visão de realidade. Rebeca franziu a testa. Visão de realidade? Ele assentiu. Você vê o que ninguém mais quer enxergar. E é isso que falta aos projetos sociais da fundação que criei. O salão inteiro silenciou. Até o rádio antigo parou de tocar. Por coincidência, Gabriel continuou. Quero que você participe oficialmente, com salário, com autonomia, com propósito. Rebeca manteve o olhar firme. E por que eu acreditaria em você? Gabriel segurou o terço que trazia no bolso, porque pela primeira vez em muitos anos, quero fazer algo certo. A frase pairou no ar como uma confissão. Rebeca sentiu algo mover dentro dela. Não era perdão. Era a possibilidade de reescrever uma história. Ela disse apenas: eu aceito. Mas entenda uma coisa, não vou baixar a cabeça para você. Meu valor não está à venda. Gabriel sorriu de leve. É por isso que escolhi você. Na segunda-feira seguinte, Rebeca entrou na torre de vidro com passos firmes. Seu crachá novo brilhava com seu nome completo. Não era mais invisível. Era alguém que carregava verdade no olhar. Enquanto subia no elevador, sem saber, o coração de Gabriel já estava em movimento. Não por desejo, mas por algo muito mais profundo. Algo que ele não sentia desde a juventude. Algo que ele acreditava estar morto. Esperança. Rebeca atravessou o corredor luxuoso do 20º andar, onde o silêncio era tão espesso quanto o brilho dos mármores. Funcionários pararam discretamente para observá-la. Não era comum ver alguém do andar de baixo subir tão alto. Quando entrou na sala de reuniões, encontrou Gabriel à cabeceira, mas algo nele havia mudado. Os ombros antes erguidos agora pareciam buscar humildade. Ele não usava terno, usava verdade. Sobre a mesa havia pilhas de documentos com uma única frase no topo: Projeto Vida Nova, proposta de Rebeca Soares. Ela franziu a testa. Não havia apresentado proposta alguma, mas Gabriel olhou com sinceridade e disse: você apresentou com suas atitudes. Eu só transformei em papel. Rebeca começou a analisar as folhas. Havia planos de moradia para mãe solo, cursos profissionalizantes gratuitos, rede de apoio psicológico para mulheres vítimas de abandono, tudo financiado pela Fundação de Gabriel. Uma emoção inesperada apertou sua garganta. Não era emoção por ele, era emoção pelo que aquilo significava para centenas de vidas. Mas antes que pudesse reagir, a porta se abriu. Uma mulher alta, de semblante austero, entrou apressada. Era Beatriz Mendonça, irmã de Gabriel e vice-presidente do grupo. Ela encarou Rebeca de cima a baixo. Depois, lançou ao irmão um olhar duro.
Você perdeu o juízo, está colocando os negócios da família nas mãos de alguém que você mal conhece. Gabriel respirou fundo. Eu conheço o que ela representa. Beatriz bateu a mão na mesa. Você está sendo manipulado por emoção. Essa garota está usando a piedade como escada. Rebeca se levantou devagar. Olhou Beatriz nos olhos com firmeza e disse: eu não aceito esmolas. Aceito responsabilidade. Se essa fundação é de fachada, diga agora. Porque se for para salvar vidas apenas em fotografia de propaganda, eu não fico nem um minuto. Um silêncio cortante caiu sobre a sala. Beatriz arregalou os olhos, surpresa por ouvir alguém desafiar aquela estrutura poderosa. Gabriel se levantou ao lado de Rebeca. Esta fundação vai existir para fazer o que o dinheiro nunca fez: devolver dignidade. Foi assim que, naquele instante, a guerra começou. Não contra Gabriel, mas ao lado dele. As primeiras ações da fundação chocaram a elite. Casas abandonadas foram convertidas em moradias sociais. Salões de festas de luxo foram requisitados para cursos gratuitos. E Gabriel, pela primeira vez, apareceu em público sem gravata, ao lado de pessoas humildes dizendo: não vim doar, vim devolver. Os jornais atacaram. Os parceiros empresariais romperam contratos. Beatriz convocou o conselho administrativo e disse que Gabriel estava destruindo o legado da família. Ele respondeu com firmeza: se o legado foi construído sobre o sofrimento de quem não tem voz, então nunca foi legado, foi vergonha. Enquanto isso, Rebeca trabalhava sem descanso. Dormia pouco, comia rápido, fazia visitas em comunidades onde o vento parecia suspirar cansaço, onde crianças sorriam mesmo sem ter o que comer. E ali, entre paredes de tijolo cru e esperança acesa, ela começou a perceber algo que nunca imaginou. Gabriel estava mudando, não por ela, mas por aquilo que ela despertou. Mas nem todos aceitariam essa mudança. Na terceira semana de projeto, Gabriel recebeu uma intimação. O grupo rival denunciava a fundação por desvio financeiro. Era mentira, mas era perigoso. Poderia encerrar tudo. Naquela noite, Rebeca foi até o escritório dele. Encontrou-o sozinho, olhando pela janela para a cidade escura. Ele disse baixinho: querem destruir o que mal começou. Rebeca respondeu: então vamos lutar, não por nós, mas por quem não tem voz. Gabriel virou-se lentamente. Naquele olhar, havia algo que nenhuma pedra, nenhum tribunal e nenhuma mentira podia apagar: propósito. Nas semanas seguintes, Gabriel levou o caso à justiça com provas impecáveis. Mas durante a audiência, a advogada do grupo rival tentou atacar Rebeca. Disse que ela era apenas uma manicure sem estudo. Rebeca levantou-se devagar, olhou para a juíza e disse com voz firme: é verdade, eu limpo o chão, eu lavo escadas, eu cuido de unhas. E é justamente por isso que sei o valor de uma vida que ninguém vê. O tribunal silenciou. Alguns abaixaram os olhos, envergonhados. A juíza bateu o martelo. Projeto aprovado. Denúncia indeferida. Lá fora, ao sair do tribunal, Gabriel disse: hoje eu não venci como empresário. Eu aprendi como ser humano. Rebeca sorriu pela primeira vez, desde que tudo começou. Então, agora estamos prontos para o que realmente importa. Ele perguntou: o que importa? Ela respondeu: construir algo que continue mesmo quando nós não estivermos mais aqui. Gabriel assentiu. E naquele instante, entendeu que havia dois tipos de riqueza. Uma que compra paredes e outra que constrói destinos. O salão estava lotado, não por empresários ou autoridades, mas por mulheres com seus filhos no colo, idosos com olhos marejados e jovens que pela primeira vez enxergavam um futuro possível. Ali seria inaugurado o primeiro centro de vida nova, fruto da fundação criada por Gabriel e impulsionada pela alma de Rebeca. Ela subiu ao palco. Havia microfones, câmeras, flashes, mas acima de tudo havia corações esperando por uma palavra que reacendesse a fé. Respirando fundo, ela começou: 1 ano atrás eu dormi debaixo de uma árvore, grávida, rejeitada e invisível. Hoje estou aqui. Não porque fui salva por um milionário, mas porque descobri que ninguém é pequeno demais para mudar o mundo de alguém. Eu não fui escolhida pelo dinheiro, fui escolhida pela dor. E a dor
quando não nos destrói, nos transforma em ponte para quem ainda está sofrendo. As pessoas começaram a chorar em silêncio. O auditório inteiro parecia segurar a respiração. Então, Gabriel subiu ao palco ao lado dela, sem script, sem discursos ensaiados. Ele olhou para Rebeca com orgulho e disse: eu tinha tudo, mas não tinha propósito. E propósito não se compra, propósito se encontra. Geralmente quando perdemos tudo o que achávamos importante. Ele tirou do bolso uma pequena caixinha. O público murmurou. Rebeca congelou. Gabriel ajoelhou-se. Rebeca, você me mostrou que riqueza de verdade é servir. Você me ensinou que família é escolhida pelo coração, não pelo sangue. E hoje, diante de todas essas vidas que renasceram ao seu lado, eu te pergunto, você aceita caminhar comigo para sempre, construindo não um castelo, mas um legado de amor? As luzes pareciam dançar ao redor deles. O público estava em êxtase. Rebeca, com lágrimas nos olhos e a voz embargada, respondeu: eu aceito, não por conto de fadas, mas porque encontrei um homem que decidiu ser abrigo, assim como um dia alguém foi abrigo para mim. As pessoas aplaudiram em pé, abraços foram dados, vidas foram tocadas, e enquanto o mundo lá fora continuava correndo, naquele salão nasceu não apenas um casamento, mas um movimento de esperança, de recomeço, de pessoas que um dia foram invisíveis e agora se tornavam luz para outros. Se essa história te emocionou, não esqueça. Deixe seu like, comente "Eu acredito no poder da esperança" e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias que transformam vidas.